Próximo assunto, girando rápido, será que Bolsonaro poderá ser candidato a presidente? Bolsonaro candidato a presidente? O que é isso? Michele Bolsonaro indicou que a família busca reverter a inelegibilidade de Jair Bolsonaro já para as eleições de 2026. Apesar das críticas a possíveis sucessores dentro da base bolsonarista, como Tarcísio de Freitas, em entrevista ao Pleno News, ela expressou confiança na candidatura do marido, apontado para ações contra o crescimento de rivais e a esperança em mudanças favoráveis no TSE, com ministros indicados por Bolsonaro. Michele também não descartou a possibilidade de sua própria candidatura, enfatizando o apoio popular ao casal. Meu querido Rafael Macris, a Michele Bolsonaro está falando de um desejo dela ou será que existe alguma estratégia por trás para a volta de Jair Bolsonaro à cena política? Boa tarde, Capês. Boa tarde aos amigos que nos acompanham aqui no Linha de Frente na Jovem Pan. Na minha opinião, ela está reverberando um anseio e um desejo da própria família Bolsonaro, Capês. A gente sabe que a chance do Bolsonaro reverter essa situação da sua inelegibilidade é muito pequena. Hoje, dentro da corte, ele precisaria de 4 votos dos 7 ministros, sendo que apenas 2 deles foram de indicação sua durante seu mandato, que são o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques. Então, por conta disso, a gente acha que, pelo menos na minha opinião, que a chance de reverter essa situação é muito difícil. E daí alguns players começam a se colocar. Tanto, na minha opinião, quem corre na frente é o Tarcísio, aqui governador de São Paulo, e o Ronaldo Caiado também, de Goiás, também vai ter uma força muito grande nessa colocação. Para o lado da família Bolsonaro, é muito ruim que esses 2 players se coloquem na próxima disputa presidencial para enfrentar o Lula. Por quê? Eles, apesar de abocanharem os votos da direita, têm uma rejeição muito menor que a de Bolsonaro. E na eleição polarizada, o que dita a regra e o resultado? Não é a intenção de votos do candidato propriamente dita. É o quê? A rejeição do outro candidato que vai fazer com que o seu opositor tenha os votos. E foi isso que fez com que o Lula ganhasse na eleição passada e pode fazer, caso o Bolsonaro volte à cena, que essa situação se repita. Então, para a direita brasileira, eu acredito que o nome de Tarcísio ou de Ronaldo Caiado coloca uma chance muito maior para a vitória da eleição. E no caso da própria família Bolsonaro em si, é claro que eliminar a hipótese desses 2 serem candidatos é muito melhor para eles se manterem aí na liderança da articulação política nacional da direita. Sérgio Zagarino, eu lembro que na eleição de 2018, que o Lula não era candidato, ele estava inelegível, estava condenado. O candidato Fernando Haddad, com a transferência de votos do Lula, chegou cabeça a cabeça com Jair Bolsonaro. Isso pode significar que vivemos num país polarizado em que eu não quero o outro, qualquer um que não seja o outro serve. E aí o poder de transferência, tanto do Lula quanto do Bolsonaro, passam a ser decisivos e faz pouca importância se o Bolsonaro é ele o candidato ou não? Olha, Capês, eu acredito que, de fato, o líder máximo que existe na direita do país hoje é o Bolsonaro. Ele é a única pessoa no Brasil que consegue movimentar aí milhares de pessoas para qualquer evento público que ele anuncia. Então, é evidente que se o Bolsonaro conseguir aí anular essa decisão e reverter essa inegibilidade dele, ele, sem sombras de dúvidas, ele é o favorito das eleições de 2026 e vai ser reflexo muito do que vai acontecer nas eleições norte-americanas que vão ocorrer esse ano, que vai ter provavelmente o retorno de Donald Trump em razão da tragédia que ocorreu lá no governo Biden. Então, aqui a gente está caminhando para esse mesmo cenário. Caso o Bolsonaro não consiga, o que diferente do meu amigo Macris, eu penso ainda que há esperanças, principalmente por essa nova composição do TSE e também pelo fato de que você mesmo nos disse, Capês, o Lula, ele não era elegível e de repente com uma decisão lá do Supremo ele conseguiu concorrer às eleições e de fato acabou até ganhando. Então, por que nós não podemos ter esperança de que ainda é possível que o líder máximo dessa direita hoje possa ser candidato? Caso não ocorra, também penso diferente do Rafa. Por quê? O nome principal que a gente tem no país hoje
é sim o Tarcísio, pelo governo que ele vem fazendo, mas o Tarcísio, em nenhuma hipótese, pode perder a possibilidade de ganhar as eleições na reeleição em 2026. Já pensou se o Estado de São Paulo cai na mão de um Boulos, cai na mão de um PT? Não pode acontecer. Seria uma tragédia e o Tarcísio jamais iria fazer isso. A direita jamais iria permitir perder o Estado que carrega o Brasil nas costas. Então, o favorito, a sucessão aí dessa parcela da direita da população brasileira, aí eu concordo que é o Caiado, também pode ser o Ratinho lá no PSD, mas sem dúvida nenhuma eu afirmo que é o governador de Minas, Romeu Zema, que está nadando de braçada nos seus 2 mandatos e acredito que seria o grande favorito para conseguir ganhar, eventualmente, ou do presidente Lula, ou do indicado também do Lula, que também teria força, como teve Haddad em 2018. Raquel Galinatti, eu lembro que o falecido, saudoso ex-presidente da República, que não chegou a tomar posse, Tancredo Neves, morto no dia 21 de abril de 1985, provavelmente por divertículo de Meckel, dizia o seguinte: a política é estranha. Às vezes a nuvem está de um jeito, sopra para um lado de lá. Quem poderia imaginar, há 3 anos atrás, o Lula presidente da República? Então, é possível definir-se alguma coisa nesse momento? Ou você acha que ainda é cedo demais e é possível até que o próprio Jair Bolsonaro consiga sair candidato à eleição novamente, fazendo um confronto de titãs com o presidente Lula? Exatamente. Essa nova constituição do TSE com a maioria, não a maioria, mas predominando os ministros que foram nomeados pelo próprio Bolsonaro, suscitou claramente novas discussões da possibilidade de viabilização da candidatura do hoje, então, ex-presidente, está inelegível, hoje estando inelegível, e uma construção aí para derrubar essa inelegibilidade. Juridicamente falando, não existe essa possibilidade, não vejo essa possibilidade, afinal já chegou à STF. Mas a gente não pode deixar de conjecturar que também havia essa impossibilidade para o atual presidente Lula, aliás, que não foi descondenado. Houve uma construção jurídica para novamente ter a viabilidade da sua elegibilidade. Então, é uma situação, sim, a gente não tem algo muito programático, é algo que realmente a gente tem uma construção futura, uma construção política que mescla ali no que seria exato, que seriam as leis. Então, a gente não tem essa possibilidade. Eu acredito que justamente pela nova Constituição do TSE, essas questões voltam à tona. Bom, só lembrando, Jair Bolsonaro foi declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral no julgamento de 2023. A elegibilidade dele começa a contar retroativamente de 2022 para frente. Ele estará inelegível até 2030. E a inelegibilidade dele decorreu de uma reunião realizada em 18 de julho de 2022 no Palácio da Alvorada, em que teria, em tese, havido um abuso do poder político. Portanto, não se trata de corrupção. Eu queria ouvir ao meu querido Guilherme Mendes se é possível, no Supremo Tribunal Federal, a reversão desta condenação que levou Jair Bolsonaro à inelegibilidade. E se isso faz diferença no cenário político, já que com o país polarizado, quem ele apontar o dedo será o candidato dele, portanto, será ele representado enfrentando Lula. Capês, eu quero aqui discordar um pouco dos meus colegas só num ponto. A gente não pode afastar nunca, quando se fala de justiça, a técnica, tanto dos advogados quanto, sobretudo, dos julgadores. Passar para a população, para aqueles que não são da área do direito, a impressão ou a ideia de que as decisões estão vinculadas à indicação de quem colocou determinado ministro, determinado desembargador num órgão julgador, é uma ideia extremamente equivocada. Como nós bem colocamos aqui, nós estamos tratando de ministros que são indicados com uma vasta experiência, com um currículo e que, sobretudo, exercem um mandato
quando nomeados, com absoluta independência, com absoluta técnica. Nós não estamos falando aqui de gente incapacitada para sentar nas cadeiras tanto do TSE quanto mais ainda no Supremo Tribunal Federal. E a prova disso é que por diversas vezes, tanto o Supremo quanto o TSE e também outros tribunais, porque cabe lembrar que o presidente da República nomeia desembargadores nos tribunais regionais, os governadores nomeiam desembargadores pelo 5º Constitucional nos tribunais de justiça e por inúmeras vezes esses desembargadores ou esses ministros, quando sentam nas suas cadeiras para exercer a sua atividade judicante, decidem contra aqueles que o indicam. Então, nós temos que tirar da cabeça da população essa ideia de que aquilo ali é um Palmeiras e Corinthians ou é uma decisão entre amigos. Pelo contrário, a lei é aplicada, os advogados levam seus argumentos. Respondendo à sua questão, eu não sei se o presidente Jair Bolsonaro vai voltar a ter os seus direitos políticos plenos para que ele concorra em 2026. Eu não conheço os argumentos que seus advogados vão apresentar, mas uma coisa que eu confio absolutamente, ele vai ter um julgamento técnico, porque nós temos na Suprema Corte 11 ministros extremamente capacitados, que não vão ali analisar um processo à luz de quem, olhando a capa. Os ministros analisam mérito. Ali nós não temos amadores e nós temos que passar para a população essa ideia. Os tribunais são altamente confiáveis e as pessoas que sentam ali, estão ali para exercer a sua função com mandato. Elas são totalmente independentes, totalmente autônomas, não tem mais vinculação alguma com quem as indicou. E isso é importante a gente deixar claro, sabe por quê, Capês? Senão a gente passa a desacreditar o sistema de justiça. E nós temos que acreditar na justiça, até porque, se a gente não acredita nisso, o que os políticos estão fazendo? Se a política é um jogo de cartas marcadas, se as decisões já são tomadas previamente, aos argumentos, ao processo, nós temos que deixar de acreditar em tudo. Se a gente está aqui debatendo, colocando pontos de vista no Estado Democrático de Direito, a gente tem que acreditar que as instituições funcionam. E elas funcionam sim. Muitas vezes as decisões nos agradam, outras vezes não. O que não quer dizer que se a decisão não me agrada, que ela não é uma decisão legítima. Ô Capês, eu acho que... Macri, você quer falar? O Guilherme Mendes deixou claro que ele é um homem de fé. Então, eu queria ver qual a sua opinião. Não, com certeza. Só uma coisa que eu acho que interessa muito para quem está nos assistindo aqui, que é com relação à questão de disputa eleitoral do Jair Bolsonaro. O que acontece? Ele estaria inelegível até 2030. Uma dúvida que paira sobre muita gente, Capês, é 28, sim 2030? 2028. São 8 anos. São 8 anos ou 6 anos? São 8 anos a partir de 2022. Então seria 2030. É que 2028 são as últimas eleições que ele estaria inelegível. Isso. Estaduais. Sim. Vamos lá. Se até 2030... Isso é importante esclarecer. Ele poderia participar da eleição. É importante esclarecer. Ele está inelegível até 2030. Então, 2028, ele não pode participar de nenhuma eleição. Em 2030 poderia? Mas em 30 já poderia. Se houvesse, mas não haverá... Ou se ele participar como prefeito, né? Sim. Quiser concorrer como prefeito. O que a doutora Raquel está falando é o seguinte, em 2030 nós vamos ter eleições municipais. Não, mas não teremos eleições municipais. Em 2030 teremos eleições para presidente e eleição para governador. Então ele poderia. As eleições municipais serão em 2028. Então ele poderia. Agora a questão é a seguinte, o que eu posso afirmar, eu não tenho bola de cristal, mas o que eu posso afirmar é que, com certeza, de um lado estará Lula e de outro Jair Bolsonaro. Não pessoalmente, necessariamente, mas quem eles indicarem, pelo grau de polarização do país, será o candidato que a população enxergará como o próprio Lula ou o próprio Bolsonaro. É um retrato do atual estágio de polarização do país, o que também não é bom para o país, porque impede outras candidaturas e limita bastante o debate a essa questão do nós contra eles. Mas vamos falar agora, vamos mudar de assunto, porque aqui é uma coisa atrás da outra. Linha de frente é confronto. Aqui, se começar com muita rasgação de seda, eu corto na hora, porque tem que ter confronto, tem que ter debate, tem que ter polêmica e os assuntos têm que girar rapidamente.